Olá, essa é a quarta e última parte aqui da primeira aula. Espero fazer os próximos vídeos menores do que esses, da disciplina de ferramentas computacionais aplicadas à análise de dados em ciências biológicas. Apesar do nome, vocês lembrem que isso é uma disciplina de matemática, tá? E de ferramentas computacionais. Nós tínhamos parado no salvamento do Workspace. Agora vamos falar um pouco de como a gente carrega dados que estão lá na sua planilha de dados do Excel, né? Ou do Calc, se vocês usam o LibreOffice ou qualquer outro programa de gerenciamento de planilhas, tá? Então, antes de mais nada, né, recordando a apresentação anterior, você primeiro ajusta o seu diretório de trabalho usando a função setwd, né? Ou lá no RStudio a função do setWorking Directory, choose directory, e aí vocês selecionam lá qual vai ser o diretório de trabalho de vocês, né? Usando as janelinhas. Lembrando que quando vocês fazem isso, na verdade, o que vocês estão fazendo é usando uma máscara que por trás tem um script. Esse script vai ser mostrado depois para vocês lá em linha de comando no R, né? Vamos voltar aqui para o nosso RStudio. Então, para verificar o caminho onde vocês estão salvando as coisas, vocês vão lá e dão getWD, abre parênteses, fecha parênteses, dá Enter, e ele mostra aqui o caminho que vocês estão salvando. Se vocês quiserem mudar o caminho, vocês usam a função setWD aqui, né? Lembrando então que essas barras invertidas, elas estão dizendo caminhos de pastas, subpastas dentro de pastas. Então, no final das contas, eu estou salvando dentro de uma pasta que chama SLS 2020. Que está dentro da pasta da disciplina, que está dentro da pasta da UFBA, que está dentro do meu Dropbox, que está dentro do meu usuário, dentro da seção de usuários dentro do Windows, tá? Então, esse computador eu estou usando o Windows. Então, como é que a gente faz para importar dados? Então, a primeira coisa é que a gente precisa ter dados que estão no formato que seja importável pelo R. De maneira geral, ele trabalha com dados de texto, né? Formato de texto, como TXT ou como CSV, né? CSV é o formato que eu mais uso. A gente vai sempre trabalhar com CSV aqui porque é o que eu prefiro e eu tenho já um domínio de como usá-lo. Se vocês quiserem aprender a mexer com TXT também, fiquem à vontade, né? Mas nesse curso a gente vai trabalhar sempre com CSV, tá? CSV significa Comma Separator Value. Então, os elementos estão separados por coma. Coma é vírgula. E é por isso então casa com o uso aqui dentro do R, em que o separador de decimal é o ponto e vírgula separa argumentos dentro de funções, tá? Ou separa elementos dentro de vetores, como a gente já viu lá na aula de vetores, tá? Então, a primeira coisa que eu posso fazer é ir lá no meu Excel, aqui no Excel, tá? O LibreCalc. E lembrando, né? Então aqui eu vou ter que usar como decimal o ponto. Só que se você substituir a vírgula, que é o natural de um computador aqui no Brasil de maneira geral, ajustado para os padrões brasileiros, a gente tem como separador de decimal a vírgula e separador de milhar o ponto. O ponto, na verdade, não separa nada, não serve para nada. Ele serve como texto apenas, né? Mas para indicar a numeração, né, para mostrar o que é parte decimal e a parte inteira do número, no sistema adotado no Brasil, a gente usa a vírgula, e para o R, a vírgula é separador de argumentos. Então, aqui a gente vai ter que mudar a vírgula para ponto. Nesse caso, eu já mudei. Entretanto, se você fizer isso no Excel, e se a sua célula estiver formatada como número, você destrói a estrutura do número, porque agora você tirou a vírgula daí. Então, ele vai achar que esse número não tem mais a vírgula, né? Então, o que eu sugiro que vocês façam? Ou vocês vão deixar como está, com vírgula, vão tentar importar para dentro do R, que dá para fazer também, ou vocês vão formatar isso daqui, formatar as células de dentro do Excel para texto,
E aí vocês selecionam a opção de localizar e substituir. No Calc aqui é Ctrl H, no Excel eu não lembro mais como é que era, acho que era Ctrl L, localizar e substituir, eu não sei, mas vocês vão lá em editar, procuram localizar e substituir, vocês vão substituir todas as vírgulas por ponto, mas tem que estar formatado para texto, então pinta toda a sua planilha, formata tudo para texto, certo? Substitui a vírgula por ponto, salva como CSV, vai lá em arquivo, salvar como, e aí seleciona a opção de CSV e fecha e vai para o R. Aqui no R, então, a gente vai usar uma função que é uma função... O R tem várias funções para importar dados. Eu gosto dessa daqui, read.table, porque ela permite muitas formas de manipulação, inclusive a gente importar coisas que estão com decimal como vírgula e etc. Tá? Portanto, quando você salva um arquivo .csv com vírgula, você tem que descobrir qual que é o símbolo que está sendo utilizado para separar os argumentos dentro da sua planilha. Tá? Pode ser ponto e vírgula, pode ser outro símbolo. Tá? Mas eu prefiro deixar o CSV arrumadinho e vir aqui importar da maneira mais fácil. Então, como é que eu faço? Se você já ajustou a pasta de trabalho, né, onde está trabalhando, basta você colocar esse arquivo seu CSV lá dentro, e ao colocar lá dentro, você vai usar a função readTable. O que a função readTable faz? Ela lê esse arquivo, que ali no caso chama ez1.csv. A primeira linha do arquivo corresponde ao nome das variáveis. Aquele arquivo lá eu criei utilizando um gerador de números aleatórios inteiro e depois um gerador de números aleatórios entre 0 e 1. O primeiro eu chamei de blá, o segundo eu chamei de blá. Então, blá e blé seria o nome das minhas variáveis. Tá? Ele é o cabeçalho, ele não é dado, ele é o nome da variável. Então, aqui a gente vai indicar para o R que então, percebam, eu vou importar o ez1.csv, ele não é um objeto de dentro do R ainda, então ele vai vir com aspas. Tá? Com aspas. Aí o outro argumento, header igual to header, né? Igual to head, né? De cabeçalho. O cabeçalho é verdadeiro, então ele deve ser interpretado como dado. Tá? Ele é título. Aqui eu já poderia parar o meu script e ele já rodava perfeitamente. Mas a função ela ainda tem alguns outros argumentos que podem nos ajudar. Por exemplo, eu posso dizer que o separador é vírgula e que o decimal é ponto, nesse caso. Mas ele poderia ser decimal vírgula, né, se eu não tivesse salvo aqui. E aí eu ia ter que descobrir qual que é o símbolo que está sendo utilizado para separar os elementos. Às vezes é tabulação, às vezes é espaço, às vezes é ponto e vírgula, vocês vão ter que descobrir, porque eventualmente muda. De maneira geral, no Excel é ponto e vírgula que se usa. Eu já tive experiências ruins com o Calc, usando ponto e vírgula, então o que eu faço hoje em dia é ir lá e arrumar no próprio Calc. Então, se eu rodar isso aqui, ele fez a importação. Não esqueça, eu faço a importação se eu não salvar essa importação como um objeto, então com essa atribuição aqui, ó, é igual a ez1, né? Ele simplesmente vai abrir, não vai salvar. Então, ó, se eu colocar aqui sem o salvamento, ele vai mostrar para nós, aqui está faltando alguma coisa, ele não conseguiu abrir, mas se a gente salvar como exemplo 1, o exemplo 1 está aqui, tá? O exemplo 1, então, está aqui, né? Blá e blé são os números, como eu falei para vocês, são números aleatórios que eu gerei aqui, e aqui são números aleatórios também, mas entre 0 e 1, tá? Quando ele importou com um objeto aqui que tem nome de coluna e tem nome de linha, tá? A gente daqui a pouco vai falar de matrizes, mas ele tem nome de coluna e nome de linha. Uma outra coisa que eu posso fazer, se eu manipulei um conjunto de dados, quero mandar para alguém, por exemplo, esse conjunto de dados, eu posso exportar esse objeto aqui, ou um objeto que vocês criaram dentro do R, como CSV. Tá? E a função que faz isso é o writeTable. Então, qual que é o objeto que eu quero exportar? Aqui nesse caso eu quero exportar o ez1. E eu vou chamar ele de ez1, ou ez11. Então, eu uso a função writeTable. Quais são os argumentos? Então, writeTable
EZ1, que é o objeto do R que eu vou exportar. Aqui o nome que ele vai ter lá fora, EZ1.csv, então a gente vai exportar como CSV. Tá? Eu não quero que ele entenda que esse nome das linhas seja lido, seja interpretado. Tá? Então eu dou que row names é igual a falso. Por que isso? Se eu desse igual a verdadeiro, ele ia entender que esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui era mais uma coluna de dados, que inclusive não tem nome. Aí ele poderia associar o BLA aqui àquela coluna de dados, o BLE, ao primeiro conjunto de dados real, e não ia ter nome nenhum para o segundo conjunto de dados nosso aqui. Tá? Outra coisa, então o row names é falso e o nome das colunas, que é esse aqui, é verdadeiro. A gente quer que seja exportado o nome das variáveis. Assim como a gente diz que o header é igual a true aqui para ele não interpretar, aqui ele vai ter que exportar interpretando, como se aquilo fosse parte do arquivo original. Então, a gente roda, plam. Aqui também, mesma coisa, vocês podem exportar utilizando outras formas de separadores decimais, como a vírgula, por exemplo, ou como separador de elementos, né, como ponto e vírgula, ou o separador de decimal, como a vírgula, né, na nossa anotação aqui em português. Então, se a gente for lá olhar o que é que saiu, deixa eu abrir ele aqui. Ok, ele saiu como CSV, então perceba, ele exportou os nomes Blah e Blé, mas colocou entre aspas, porque é texto, tá? Ele exportou como ponto e o Excel, no caso aqui o LibreCalc, ele interpretou que esse ponto era separador de decimal e converteu em vírgula, tá bom? Então, a gente consegue importar dados para dentro do R, a gente consegue exportar dados de dentro do R, que a gente trabalhou lá dentro, que a gente fez algum tipo de operação lá dentro, a gente consegue exportar também facilmente.